balés, hoje situados como as maiores realizações jamais alcançadas pelo gênero até os dias de hoje. O êxito desses espetáculos deve-se não apenas ao gênio de Diaghilev Stravinsky, mas também aos brilhantes artistas que compunham toda a companhia, dos cenários aos figurinistas, dos coreógrafos aos dançarinos. Um conjunto de mestres com mentes iluminadas que raras vezes a história pôde reunir. Entre o corpo de bailarinos situava-se algum dos maiores nomes dos balés de todos os tempos, como Karsavina, Fokine, Nijinska, Solokova, Massine, Tcherkeva, Lifar, Dobruska e o maior de todos, Nijinsky. Entre o time dos inovadores coreógrafos da companhia também estavam presentes, além de Nijinsky, Fokine, Messine e Nijinska, também Balanchine e Lurayov. Outra estupenda colaboração foi a dos cenógrafos e figurinistas dos bailados, encarregados de elaborar a concepção visual unitária dos espetáculos. Foram convidados alguns dos principais artistas do período, tais como os modernistas cubistas Picasso, Derain e Braque, além dos construtivistas russos Nungabo e Alexander Pevsner. Entre os grandes compositores que se colocaram a serviço desses espetáculos estão Debussy, Ravel, Schmidt, Eric State, Prokofiev, Pawlikov, Auric e Milayod. Desde seu surgimento, os espetáculos de balé moderno distinguiam pelas temáticas calcadas do folclore nacional russo, buscando representar épocas significativas do passado russo, como seu período antes da unificação, as lendas do Extremo Oriente da nação e a glória de São Petersburgo de Pushkin, no início do século XIX. Os maiores espetáculos desse período foram O Pássaro de Fogo, Petrushka e A Consagração da Primavera, todas composições de Stravinsky. Na segunda etapa dos balés, a partir de 1914, observa-se uma transformação significativa, como a busca modernista da síntese entre outras expressões, como a união do folclore russo com as comédias populares da Itália e Espanha, além da exploração de outras conquistas da arte moderna, como a mistura da música erudita europeia com o jazz norte-americano, os espetáculos de circo e operetas de music hall. As maiores realizações desses anos foram os balés Polichinelo e O Casamento de Stravinsky. Esta fase dos balés vai até 1923, e a partir daí, Diaghilev entra em um novo período. Depois de explorar diversas formas do modernismo, regressa à fórmula tradicional do drama coreográfico. Com a morte de Diaghilev, porém, em 1929, a Companhia dos Balés Russos não consegue mais manter-se unida e o grupo dissolve-se por completo. Foi o mais glorioso corpo de baile que o mundo já conheceu, e após seu desaparecimento, toda a tradição de balé que viria a partir daí seria estruturada sobre a exploração modernista do empresário russo. Na Rússia, porém, paralelamente ao triunfo dos balés, surgia uma nova escola musical a partir das visionárias composições de Stravinsky. Escola essa que, explorando também novos recursos artísticos, dessa vez no cinema soviético, encontraria sua expressão mais acabada na figura de músicos como Sergei Prokofiev e Dmitri Shostakovich. O sistema surgiu como resultado das dúvidas que Stanislavski tinha em relação ao trabalho apresentado atores de seu tempo. Passou sua vida a sistematizar um conjunto de regras, diretrizes e exercícios que pudessem dar a qualquer ator o instrumento com o qual pudesse atuar de forma melhor possível. O ator deve parecer o mais possível com a vida real. Quando papel e ator estão conectados, o papel ganha vida. Para tanto, ensinava que esqueça de tudo, deixe fluir. Mas lembre-se,
Isto pode acontecer algumas vezes em sua carreira, ou mesmo nunca. O que existe é técnica. Todo o resto depende da forma com que você atua. Embora Stanislavski não tenha sido o primeiro a sistematizar a forma, foi sem dúvida o primeiro a relacionar à arte sua significação psicológica. Desde sua criação, seu sistema influenciou profundamente a arte teatral. Uma forma de se conseguir isso era o segredo de Stanislavski. Exigia que os atores fizessem inúmeras perguntas sobre seu personagem. Por exemplo, uma das primeiras perguntas que o ator deve fazer antes de atuar é: o que eu faria se estivesse na mesma situação que meu personagem? A arquitetura foi uma das formas mais importantes de comunicação do Estado. Era uma forma de arte que estava nas ruas, ao alcance do povo. Embora muitos projetos nem tenham saído do papel, apenas a sua concepção davam alegria ao povo. Era usada como veículo de transformação da terra. Era usada para regular as estruturas da convivência humana. Foram tomadas medidas como a nacionalização da terra, a expropriação dos grandes edifícios, os tornando públicos. O Estado usa a arquitetura para mostrar a massa operária que estava tomando medidas. Os arquitetos construtivistas se baseiam em diversos estudos e exercícios para iniciar o projeto. Testam novos materiais. Partem de análise de máquinas, da concepção e complexibilidade das formas, o estudo entre a harmonia das cores e das linhas, da interseção dos planos, superfícies e volumes. Analisando o contexto da época, vemos que a máquina é a principal fonte de inspiração. Ela que motiva a revolução e logo a nova arquitetura do novo Estado. Ela integra a criação à reprodução técnica e industrial das formas, ou seja, possibilita o funcionalismo, um dos principais pilares da arquitetura construtivista. A cor era um dos principais artifícios da arquitetura construtivista. Os arquitetos consideravam que o tratamento dos materiais naturais podia enriquecer a superfície da obra. As cores deviam combinar não somente entre si, mas também com os conceitos arquitetônicos empregados. A composição de diversos materiais, como o concreto, o vidro e o aço, criavam novas ferramentas para a composição de expressões formais, proporcionando a criação de novos ritmos e harmonias. Os arquitetos experimentavam as cores, misturavam-nas, analisavam-nas. Novas escalas eram criadas. Chegaram à conclusão que cores como o marrom escuro, o vermelho escuro, o cinza e o preto podem deixar o edifício com um ar de pesado e sujo, enquanto cores como o verde, amarelo, azul céu e algumas outras cores claras proporcionam a impressão de monumentalidade e de glorificação. A forma mais simples que encontramos para definir o construtivismo russo foram os estudos do arquiteto, também russo, Chernikov. Segundo o estudioso, essa vanguarda trata-se da união de corpos dos mais diversos tipos e formas, sejam eles fluidos ou rígidos. A segunda característica é o enroscamento dos corpos, como se fossem oriundos de uma máquina, ou como se fossem peças de uma máquina. Os elementos se juntam sem modificar seus volumes, tornando diversas formas. Resumidamente, a arquitetura construtivista tinha 10 leis. A primeira lei: as coisas que são unificadas têm que estar na base dos princípios construtivistas, sendo imateriais ou não.
Elas têm que estar sempre de modo que o cérebro a grave à primeira vista. Segunda lei. A construção só se torna efetiva quando se pode ser racionalmente justificada. Terceira lei. Os elementos têm que estar unidos de modo harmônico, para que possa haver a combinação inteiramente construtivista. Quarta lei. Os elementos só darão forma à construção se tiverem em conjunto ou alojados. Eles precisam mostrar que estão ativos na união. Quinta lei. A construção tem que ter um efeito sentido, ou seja, a apropriação de todas as formas tem que seguir a mesma ideologia e traduzir o sentido da obra. Sexta lei. Cada nova construção é resultado da investigação humana, e a obra tem que ser inventiva e criativa. Sétima lei. A construção tem que ser obtida e aperfeiçoada constantemente, para que fique como contribuição para as culturas futuras. Oitava lei. A coesão dos elementos da obra refletem a concordância e a ideia de coletivismo entre a humanidade. Nona lei. Cada nova ideia construtiva deve seguir fielmente as bases do construtivismo. O idealizador deve ter conhecimento absoluto dos processos pelos quais o projeto irá passar. Décima lei. Antes de ser executada, a obra deve passar pelos critérios anteriores e atingir o desenvolvimento que é necessário e possível.